Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a possível invasão de Portugal pelo Brasil, que foi noticiada, ou sei lá, foi explicada aqui na Choquei, né? A Choquei, vocês sabem, é uma página de fofoca que fala sobre Big Brother Brasil, sobre música, coisa e tal. Não tem nada contra isso, eu acho bacana, tem um monte de gente que gosta desse tipo de assunto e coisa e tal. Aí do nada, os caras botam um gráficozinho mostrando como seria uma guerra do Brasil invadindo Portugal. Eu sinceramente não entendi até agora o que isso significa, né? E é lógico que eles falam não, que o Brasil deveria invadir Portugal para se vingar de alguma coisa, que eu não sei o que eles estão querendo dizer aqui, né? Mas um monte de gente está explicando, e aliás, aqui tem até uma nota da comunidade aqui falando que pô, o Brasil não tem nenhuma chance de fazer isso, mas nem que ele quisesse muito fazer isso. Mas o mais absurdo é pensar por que fazer isso, qual a lógica de fazer isso, né? Eu fico mais assustado com uma outra coisa. O que isso está fazendo numa página de fofoca? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Pare de Ser Ingênuo e Fique Alerta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu não sei o que aconteceu. Sinceramente, eu não consigo entender isso daqui. Olha aqui, ó. Choquei. Veja, isso é o que aconteceria se o Brasil se vingasse e invadisse Portugal hoje em dia. Caramba, se vingar de quê? Exatamente o que Portugal fez para o Brasil se vingar de alguma coisa? E, de novo, eu vou tocar para vocês aqui, para vocês verem qual é a situação. Não vou botar o som, não. Mas basicamente ele fala que o Brasil ia fazer uma tropa, aqui ó, ia botar as tropas em navios, ia invadir Portugal completamente, não sei o que lá, era só botar no navio as tropas brasileiras e tomar Portugal de surpresa, e aí as tropas portuguesas iriam responder, mas o Brasil iria ganhar claramente, não sei o que lá. Cara, eu vou te falar um negócio. É uma situação tão absurda. E, sinceramente, né, porque assim, é impossível de vários aspectos, né? Primeiro que travar uma guerra a uma grande distância de água, como seria o Brasil a Portugal, e imagina o pesadelo de logística que seria isso, cara. Não tem nenhuma lógica, nem que o Brasil quisesse fazer isso, conseguiria mandar tropas em quantidade para tomar o solo em Portugal. Cara, isso não tem nenhuma possibilidade. Sem contar o que eles estão falando aqui, né? Portugal faz parte da OTAN. O artigo 5º da OTAN, é verdade, está sendo muito vilipendiado ultimamente. Eu fiz um vídeo até lá no canal Mundo em Revolução falando ontem sobre o navio americano, que foi abertamente atingido por um navio pilotado por um russo. É um navio que é a propriedade de Portugal, bandeira é de Barbados, mas a tripulação que estava pilotando o navio era uma tripulação russa, e não tem possibilidade de ter sido um acidente, tá? Aquilo ali foi de propósito, o cara mandou o navio de propósito para atingir o navio americano. E isso pode ser realmente um ato de guerra contra os Estados Unidos. O Putin ficou chateado que o Trump não fez o combinado e fez um ato de guerra contra os Estados Unidos. Eu fiz esse vídeo lá no canal Mundo em Revolução explicando isso, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição caso você queira ver. Então assim, o artigo 5º da OTAN está sendo meio que vilipendiado nessa história, justamente com esse negócio dos russos, de fazerem pequenos acidentes, assim, pequenas coisas que parecem um acidente. Ah não vamos chamar o artigo 5º não, porque pô, foi só um acidente, foi só um negocinho ali. E com isso, cada vez mais ataques e mais ataques e mais ataques sem acionar o artigo 5º. Mas a verdade é que o artigo 5º está aí. Então, se o Brasil chegasse lá para invadir mesmo, com desembarque anfíbio em Portugal, cara, chega a ser ridículo isso. Não tem nenhuma possibilidade disso acontecer, né? Mas, não satisfeito de tomar Portugal, o Brasil decide também invadir a Espanha. Por que não? Já que estamos aqui, já que a gente está dormindo mesmo, sei lá, bebemos alguma coisa hoje muito forte, coisa e tal, vamos invadir a Espanha também, por que não? Aí, em determinado momento, o pessoal parou e pensou, não, mas espera aí, mas é quando entra toda a França, a Itália e a Inglaterra, aí não dá mais. A Alemanha e a Inglaterra, aí não dá mais. Aí o Brasil perde a Espanha, mas fica com Portugal. Cara, eu estou tentando entender até agora que diabo que tem que esse pessoal fumou para fazer esse tipo de coisa aqui, né? Mas na visão final é que mesmo com a Inglaterra, com a Espanha, desculpa, com a Inglaterra, com a Alemanha e com a Itália, o Brasil conseguiria manter Portugal, ia ficar a dominar Portugal para se vingar dos portugueses. Cara, eu sinceramente, eu não sei o que esse pessoal fumou, o que eles beberam. Cara, olha só, a Choquei, bicho, aqui. É uma coisa que fala sobre... Aqui tá o post, né, de Portugal, né, do Brasil invadindo Portugal. Aqui é coisa de novela, e não sei o que lá, e um vaso sanitário transparente, e mais coisa de novela, e não sei o que lá, e fofoca de novela.
e fofoca de novela, e mais fofoca de novela, e fofoca sobre o padre, sobre o Papa Francisco, e não sei o que lá, e futebol, e filme, né, Fernando Montenegro, fofoca de novela, ou seja, cara, uma página de fofoca, e de repente o cara me manda essa, que não, para nós nos vingarmos de Portugal, vamos invadir Portugal. De onde é que saiu isso, meu amigo? Isso me assusta um pouco, tá? Porque de fato, você tem algumas pessoas aqui no Brasil com essa visão de que não, que o Brasil é pobre por causa da colonização portuguesa, que Portugal, né, fez mal ao Brasil. Cara, olha só, na boa, eu discordo frontalmente dessa história. Muito do que a gente tem no Brasil, a gente deve a Portugal. Ao contrário de tantos outros países que se tornaram independentes com muita batalha, o Brasil se tornou independente praticamente sem perder nada, sem ter nenhuma briga de verdade, né? Foi uma coisa quase que um presente dado. Todas as instituições que você tem aqui no Brasil são derivadas de Portugal. Ah, mas não são ideais, tem coisas erradas aqui? Tem coisas erradas, mas vamos combinar, né? A gente é independente de Portugal há 200 anos. Se tem alguma coisa errada e a gente não mudou nesses 200 anos que a gente é independente de Portugal, a culpa é nossa mesmo, né? A culpa não é de Portugal, vamos combinar, né? E, cara, isso é uma coisa que impressiona mesmo. Quando você vai lá em Portugal, eu estive lá em Lisboa em 2023, cara, é muito parecido com o Brasil. Assim, a gente vê que realmente os portugueses trouxeram a ideia deles de cidade, de civilização pra gente. E a gente tem uma civilização aqui baseada na civilização portuguesa. A gente tem que agradecer para esse pessoal, porque a verdade é que não tinha nada aqui no Brasil antes. Ah, não, mas tinha as tribos indígenas e coisa e tal. E, cara, é uma coisa que, sim, tinha as tribos indígenas, mas, pô, vamos combinar, né? Em termos de civilização, não tinha nada, né? E tudo que a gente tem, judiciário, legislativo, executivo, toda essa visão de polícia, de organização como um Estado, tudo isso vem dos portugueses, até de convivência entre as pessoas, né? Então, eu acho que a gente está mais em débito com Portugal do que qualquer outra coisa. O pessoal fica muito nessa de, ai não, porque o Portugal roubou o ouro do Brasil. Primeiro que, em tese, não roubou, né? O Brasil era parte de Portugal, então tirou o ouro daqui, que era, em tese, era deles, né? O Brasil era parte de Portugal. A sede do governo era lá, eles tiraram daqui, coisa e tal. Então, assim, não, é injusto esse tipo de coisa de ver como roubaram o ouro do Brasil. Mas mais do que isso, de novo, se você calcular todo o ouro do Brasil que foi tirado no período colonial, isso é uma fração do PIB do Brasil hoje em dia. Como é que você pode culpar a pobreza do Brasil por causa de um ouro que tiraram lá 200 anos atrás? De novo, se Portugal errou algumas coisas, e todo mundo erra, ninguém é perfeito, não estou dizendo que as instituições brasileiras são perfeitas, que vieram de Portugal, veio também corrupção, veio um monte de coisa de Portugal também, que lá eles têm também esse tipo de problema, socialismo, um monte de sócia lá em Portugal, tem sócia no Brasil também. Mas, cara, tem 200 anos que é a gente mesmo aqui do Brasil que controla essa porcaria, cara. E se em 200 anos, se tinha algum erro lá atrás e a gente continua existindo esse erro, não é culpa de quem tá lá atrás, não, a culpa é nossa, pô. Para com isso, né? Então fica esse pessoal aqui, não, aqui, olha só, é o título aqui. O que aconteceria se o Brasil se vingasse e invadisse Portugal? Eu, sinceramente, eu não consigo entender isso aqui. O que aconteceria se o Brasil tentasse invadir Portugal? Eu tô para te dizer que o navio aqui no meio do caminho, aqui, ó, quando chegou aqui no meio do caminho, acabou a gasolina, o navio afundou, o pessoal desistiu, teve um motim e voltou embora. Não chegaram nem a entrar em guerra, porque, pô, para com isso, cara. O Brasil não tem nem condições de fazer isso daqui, né? E outra coisa, é inútil, esse negócio de guerra territorial é o que eu falo para vocês. É por isso que é uma coisa tão absurda a agressão da Rússia contra a Ucrânia, ou a agressão do Hamas contra Israel, ou tantas agressões que tem por aí de países contra outros países vizinhos, porque a verdade é que hoje em dia a gente vive num mundo em que o comércio é mais importante, o mundo inteiro é interligado, as pessoas têm que fazer comércio. Esse negócio de invadir, houve uma época em que você tinha uma importância muito grande dos bens naturais, que aquele negócio que você tirava do solo era muito importante. Hoje em dia, cara, isso não é mais tão importante assim. Conhecimento, tecnologia, ligações, networking, isso é muito mais, dá muito mais riqueza, gera muito mais valor do que pedaço de terra no final das contas. Então, essa coisa de se vingar, de invadir Portugal, eu sinceramente eu não sei qual foi a maconha estragada que esse pessoal fumou para ter essas ideias aqui, acho um absurdo isso. Mas isso revela um erro fundamental desse pessoal de achar que conquistar a terra, que ter país traz alguma vantagem. Não traz vantagem nenhuma. Olha o caso da Rússia. A Rússia está se fudendo. A Rússia está com uma pobreza enorme lá dentro, a população reclamando pra cacete, a sociedade toda parada economicamente por causa de uma guerra que eles não vão trazer, não vai ter nada de ganho, nada, zero de ganho.
né? Até porque, inevitavelmente, eles vão perder aqueles territórios todos que foram ocupados na Ucrânia. Não tem como eles manterem aqueles territórios lá. Pode não acontecer agora, pode não acontecer esse ano, mas inevitavelmente vão perder, né? Então, esse negócio de invasão, de invadir país, de coisa e tal, cara, isso é uma besteira tão grande. Eu acho que a experiência militar do pessoal que fez isso aqui foi jogar War, né? Jogar War, você joga o dado assim, e aí deu 6 e 5, ganhei de você aí, invadi Portugal. Vou jogar o dado de novo, e deu 4 e 3, ganhei da Espanha, né? Invadi a Espanha. Só pode ser isso, cara. Que coisa mais sem sentido. Que coisa mais aleatória isso, cara. Sinceramente, achei engraçado isso no final das contas. Uma página de fofoca, que só faz fofoca. Tem um monte de fofoca aqui, fofoca pra cima, fofoca pra baixo. E de repente os caras falam, não, se o Brasil invadir Portugal, vamos invadir Portugal pra nos vingar de Portugal. Caraca, que coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.